Fala aí, rapaziada, beleza, minha galerinha? Tudo certo com vocês? Tamo aí mais uma semana no rolezinho, né? Eu, Titinho, Joãozinho e Taquinha. Nosso amigo Marcelinho não está aqui porque ele é um vagabundo, não atendeu o telefone, não respondeu as mensagens, abandonou o rolê. Então eu tô falando isso para que todos vocês saibam que isso acontece aqui no nosso programa, tá? A organização feita por nós. Estamos aqui mais uma semana para comentar o que aconteceu de bom no futebol na última semana, né? Semana passada nós tivemos o nosso Tox Sports Girls Only, né? Que as meninas tiveram protagonismo aqui, capitaneadas pela belíssima Amanda Alvarenga, não é mesmo? E elas falaram sobre o caso Robinho e todas essas questões, mas hoje voltou aquele quarteto imbecil que você se amarra, né? Então eu vou dar um oi pra minha rapaziada. Fala, Titinho, beleza, meu camarada? Fala, meus companheiros, muito boa noite aí para vocês. Deixar aquele palavrão de leve pro Marcelo, né? Falar que ele é um desgraçado, foi dormir 5 horas da manhã, tendo que trabalhar às 7. Aí depois do trabalho, chapou e não conseguiu atender o telefone. Mas estava com saudades de gravar o Toxic, né? Há algum tempo não estávamos aí, mas estamos voltando com um time quase completo. Fala, Mateuzinho, beleza, meu camarada? Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite, Tito. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assistiu a gente aqui no Talk Sport mais uma vez. Agradecemos desde já a audiência e faça aquele famoso ritual. Deixa o like, compartilha com a galera, aquelas coisas. E aproveite o programa. E por último ele, o nosso cara do Rivelino Copa de 74 aí com esse visual, né? Fala, Joãozinho, beleza, meu camarada? Finalmente você me comparou a alguém digno do meu Porra, futebol. não é verdade isso, que eu já te comparei com pessoas boas também. Você já me comparou com Fellaini e Arão, filha da puta. E Mr. Porra, Satan. tá tirando o Arão, irmão? O Marcos comparando alguém a um jogador bom é um milagre. Não. Mas boa noite, Tito, boa noite, Matheus, boa noite, Marquinhos, boa noite a galera que Boa nos noite, boa assiste. noite. Lembrem de deixar aquela força, porque minha promessa ainda tá de pé, viu? É isso aí, pessoal. Já chega de voadora no like aí, de duas pernas, voadora lindomar, voadora que você preferir, tá bom? Deixa o like, compartilha com a rapaziada que nós vamos falar muita bobagem aqui nos próximos 56 minutos, não é mesmo? Vamos começar falando da nossa pauta principal de sempre, né? A rodada do Brasileirão. Eu queria dizer que na quarta-feira foi um dia muito alegre para mim, o corintiano, né? Que não está tendo muitas alegrias esse ano. Até do Palmeiras nós perdemos, mas quarta-feira foi um dia muito divertido e eu queria dizer ao Everaldo que eu nunca te critiquei, viu? Inclusive, eu não te critiquei antes do gol também, não te critiquei quando você cruzou e eu vi que a bola tinha ido errado. Queria agradecer muito a você em nome da nação corintiana. E eu queria que o João comentasse sobre o jogo dos times no limbo, que foram Corinthians e Vasco. O que você achou da peleja? Você achou que o Corinthians mereceu ganhar? Você acha que o Vasco, sem o Cano, é um time mais fraco, é óbvio, né? Mas com maiores chances de ir para a segunda divisão ainda? Eu fico feliz de comentar esse jogo, porque é o jogo de Sapinto, e esse jogo me dá a oportunidade de fazer muitas piadinhas infames. Eu não sou o cara da piadinha infame, né? Mas, a gente viu o time do Vasco levemente diferente. Como a gente chegou a ver a reportagem, o Pinto mexeu atrás, mexeu na frente. Quando chegou. Alô, Paulo Amigão e Antério Greco, assistam ao nosso Tox Sports. Exatamente. Mas eu vou ser bem sincero, não foi um jogo muito vistoso de ver. Foi um jogo. Foi melhor do que os últimos jogos do Vasco, melhor do que os últimos jogos do Flamengo, até do Corinthians. Até porque o último jogo do Corinthians não tinha como ser pior, né? Se você falar sobre isso de novo, eu vou te silenciar. Mas é isso. O Corinthians conseguiu, naquele esquema, mais na força de vontade, mais no esforço do que na qualidade, né? Como você mesmo falou, o cruzamento do Everaldo foi torto e acabou dando tudo certo. Mas eu acho que isso mostra uma sorte que time rebaixado não dá. É verdade. E
pro caso do Vasco, mostra um azar que time rebaixado dá. E Vascaíno sabe bem disso, porque já aconteceu 3 vezes nos últimos anos. Não acho que o time do Vasco vai ser rebaixado, porque tem muito time na fila aí. O próprio Botafogo eu acho que é um time pior do que o do Vasco. Mas eu o acho que Botafogo joga joga futebol, melhor do que o joga Vasco. melhor que o Vasco, isso é verdade. Com exceção do jogo ao Goiás, que foi um dos jogos mais tristes que eu já vi na minha vida. Aí foi foda. O jogo contra o Goiás, eu fiquei feliz de ter que parar pra trabalhar no meio, viu, velho? Tão ruim que tava aquilo ali. Mas é isso, não foi um jogo brilhante, mas mostrou melhora. Acho que mostrou um pouco de melhora dos dois lados, nada para ficar muito esperançoso, mas para aliviar o corintiano e o vascaíno. Acho que o vascaíno pode ficar um pouco esperançoso. Eu não conheço tanto o trabalho do Sapinto, mas melhor do que o Abel ele vai ser, eu acho. Isso é sem dúvida. Então, não acho que o Vasco vai rebaixar, não acho que ele vai brigar lá em cima, mas aquela última vaga na Sul-Americana conquista. Matheus, você não acha que o Pinto vai virar uma religião, João Felipe? Cara, eu gostaria. Vocês sabem que eu sou entusiasta do Falo, mas não acho que vai chegar tanto. Matheus, eu queria te ouvir. Você acha que com essa entrada do Pinto, o Cruzeiro vai pegar o Vasco na Série B do ano que vem? No sentido de uma coisa com a outra, puta que pariu. Velho, eu acho que as coisas só vão. Isso só vai acontecer se, primeiro, o Cruzeiro fazer sua parte e se manter na Série B. E se o Vasco não fizer a sua parte. Você acha que o Cruzeiro consegue subir ainda? Sinceramente, aqui. Ah, pelo amor de Deus. Véi. Fiz uma pergunta direta, sim ou não, irmão? Acontece que provavelmente não. Mas acontece que eu também não sei responder isso diretamente, porque você tem a questão do torcedor que pode fazer as contas que quiserem, pode confiar no que quiser, mas ainda assim a realidade é complicada, a realidade não ajuda o Cruzeiro. Mas ainda assim, na questão do Vasco, eu acho que para o Vasco cair para a segunda divisão, primeiro o Pinto tem que fazer um trabalho horrível. Bem isso, não tem outra palavra, né? Tem que fazer um trabalho horrível e chegar num outro treinador ainda, que é fazer aquela fórmula do time ter 3, 4 técnicos no mesmo campeonato, que o time vai começar a cair de produção e acabar rebaixado. Uma fórmula que quase todo time rebaixado faz, né, todo ano. Inclusive o Goiás está aí, né? Tá no terceiro técnico, por certeza que termina com 6 no campeonato. Mas é isso. Para a gente fechar esse assunto desse jogo, Tito, você acha que o Corinthians foi sempre uma bagunça o ano todo, né? Mesmo com o Thiago Nunes, você acha que com o Wagner Mancini ele já mostra algum padrão mais desenvolvido? Ou é muito cedo para falar, ou não? Eu acho que ele mostra um padrão, Wagner Mancini, que vai de encontro ao padrão que o Corinthians se acostumou nesse século, né, principalmente nessa última década. O Wagner Mancini, um cara que teve poucos trabalhos brilhantes, bons assim, né, na carreira. Então, sempre foi um técnico de time menor. Nas oportunidades que ele teve em time grande, não foi bem. Então, sim, é mais fácil você arrumar a defesa. O time do Corinthians não é tão ruim no papel, né? Claro que não é um time para brigar pelo campeonato, almejar uma vaga entre os 4 primeiros, mas também está longe de ser um time para brigar contra rebaixamento quando a gente tem Goiás, Curitiba, e outros times fazendo trabalhos patéticos, né? Então, acho que é mais fácil o Corinthians se espelhar nos times pequenos, de menor orçamento, que estão conseguindo ter um sucesso, como o Atlético Goianiense, Sport, o próprio Fortaleza, com o Rogério Ceni, do que brigar para não cair. Tito, eu já vou emendar aí vocês de novo para a gente falar do Atlético. O Atlético que não conseguiu bater o Sport, né? No sábado, o Sport finalizou 2 vezes ao gol e foram 2 cobranças de falta. No final do jogo para fora. Então, assim, não teve vontade de ganhar o jogo. O Sport, a realidade é essa. Ele entrou no melhor estilo Jair Ventura para empatar, mas o Atlético não conseguiu ganhar. Perdeu força aquele Atlético que a gente elogiou tanto. Não vai chegar? Ou é normal? Eu acho que é normal para um time que, como a gente já disse aqui no Toxic, um time que está sendo montado a partir desse ano
que ainda tem muitos jogadores medianos, assim, que você vê que tem a mesma força a mesma caixa, assim, de um elenco campeão. Então, o Sampaoli é um cara que pede jogador o tempo inteiro. Então, reforços que ele já recebeu essa temporada, a gente já vê estando meio renegados, assim, no elenco. E, assim, contar com alguns jogadores, como o Sacha, para ser o principal atacante, o Keno também, que apesar de bom jogador, nunca foi brilhante na sua carreira. É, é difícil de acreditar que... Já era difícil de acreditar que esse time do Atlético seria o time que tiraria o Atlético da fila, né? Com esses resultados, principalmente esses 2 últimos empates, que o Atlético não tinha empatado ainda no campeonato, fica mais difícil para o Atlético. A sorte dos atleticanos é que ainda tem um jogo a menos com o Atlético Paranaense, que está muito mal no campeonato, e que Flamengo e Internacional, nenhum dos dois se distanciou, né? E que eles disputam outras competições também, né? O Atlético não. Exatamente. E falar um pouquinho do esporte, exatamente o que você falou. O Jair Ventura fez aquilo que ele é mais acostumado a fazer: pegar um jogo desse e não atacar. O jogo me lembrou muito a semifinal da Copa do Brasil de 2018 entre Flamengo e Corinthians no Maracanã, em que o Corinthians fez uma partida absolutamente covarde e segurou o Flamengo num 0-0 no Maracanã, e depois conseguiu a vitória na antiga Arena Corinthians, atual Neoquímica Arena, né? Copyrights aqui. Eu vou passar a bola para os nossos 2 outros comentaristas para falar sobre técnicos, certo? Então, primeiro eu vou falar, quero que o João comente para mim sobre o nosso famoso maionese, né? A gente fala tanto aqui do Odair Helma ao longo do ano, ao longo do semestre. Não é nada. O Fluminense está ganhando em casa e está em 4º lugar no campeonato. Por mais que outros times tenham jogos a menos, é uma campanha belíssima do Fluminense e muito maior do que a gente esperava. Queria que você comentasse sobre o trabalho do Odair, sobre como joga o Fluminense e etc. Então, o Odair, acho que o trabalho dele no Internacional não era um trabalho ruim, longe disso. Ele pegou um time, para mim, limitado do Internacional e fez um bom trabalho. Conseguiu fazer jogos difíceis contra o Flamengo. Não foi o maior adversário que o Flamengo teve, mas foi um adversário difícil do time. Na Libertadores, você disse? Isso. Ah, tá. E para mim não fazer um mau campeonato, não sei se merecia ter sido demitido, mas ele ser demitido fez o Inter fazer uma boa escolha, que foi o Kudê. Acho que o Kudê foi um ótimo acerto do Internacional. O Fluminense, por sua vez, na minha opinião, contratou um bom treinador. Não acho que o Ramos deve ser um técnico caro, até porque tem pouco tempo, tinha acabado de ser demitido do Internacional, então não deve ser um técnico caro. E é um técnico bom. Não faz nada de inovador, nada de muito diferente. Principalmente no Inter, era um técnico que jogava muito com a defesa muito sólida, jogava com 3 volantes, mas 2 deles sendo muito rápidos e muito bons, chegando na frente. E no Fluminense ele conta com um Nenê inspiradíssimo, né? O Nenê, apesar de não ter feito gol, tem feito um bom ano, né? Inclusive pedido dele, né? Se eu não me engano. Ele foi pedido dele. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi. O Nenê, só fazendo uma retificação, o Matheus vai confirmar, o Nenê chegou no Fluminense ainda no ano passado, né? Saindo do São Paulo. Mas tem jogado muito bem esse ano, né? Quem não tem jogado bem é que a gente esperava, né? O Ganso e o Fred tá de brincadeira comigo, né? O Ganso, então, que é isso. O Ganso, velho, o Ganso tem 30 kg a menos que eu e corre 20 km por hora a menos que eu, velho. O Ganso tem a preguiça que o ser humano que não está nesse programa por preguiça tem. Exato. Entendeu? Só que ele é um profissional de um esporte de alto rendimento. E ganha 500 pau por mês. Exatamente. Matheus, eu queria ouvir falar você sobre outro técnico, ou para a ausência de técnico, né? O Palmeiras, que vinha tentando entrar no limbo que outros times estão também,
conseguiu ontem em Goiânia uma boa vitória, ganhou por 3-0 com bela colaboração, por sinal, da defesa do Atlético Goianiense, e ganhou com o técnico interino ainda. Até onde dá para ir com esse técnico interino, considerando que o Palmeiras deu muita sorte no sorteio da Libertadores? Bem, esqueci do sorteio, o Palmeiras realmente deu uma sorte. Mas um negócio que eu penso é que, cara, esse interino tem que ser muito. Ele deveria ter um histórico de, tipo, ele foi assistente de um treinador top, alguma coisa assim, para ele realmente continuar seguindo no comando do Palmeiras e conseguir levar esse time para frente. Porque eu acho que mesmo com o interino, acho que o Palmeiras não vai conseguir subir muito, né? Não vai conseguir subir muito na tabela, e Deus sabe se ele vai ter dificuldade ou não nos mata-matas que estão por vir. E essa questão do Palmeiras de buscar um treinador também tá uma questão bem complicada e algo que, tipo, que tá urgindo. Tipo, o Palmeiras já tá o quê? 2 semanas sem treinador? Pô, isso é algo que deveria alarmar o torcedor. Deve estar deixando o torcedor palmeirense com os cabelos em pé, doido da cabeça, porque, tipo, o time não tem um treinador, velho. E o Palmeiras, pelo que o Palmeiras anda buscando no mercado, para um eventual sucessor do Luxemburgo, que Deus o tenha. Ele não morreu, não, velho. Mas depois saiu do Palmeiras, Deus sabe onde ele vai. Jesus amado. Não precisa matar o cara, não, velho. Não mataram nem o Cruzeiro, vai matar o Luxemburgo? Acontece, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Palmeiras, pelo menos, estava tentando buscar um nome estrangeiro, e um nome estrangeiro bom. Tanto que tentou Miguel Ángel Ramírez. Tá, que não deu certo, graças a Deus. Não, que não deu certo, né? Porque ele vai cumprir o resto do contrato dele no Del Valle. Tá tentando os técnicos argentinos, tentando esse técnico do Racing, tentando o técnico lá do Boca. Velho. Eu acho que o Gabriel Heinz é uma boa escolha para o Palmeiras. É isso, e também tem o Heinz, que é um nome sempre cogitado quando um time grande tá sem técnico, ultimamente. Pessoal, para quem nunca viu o Heinz jogando bola quando ele era jogador, o Felipe Melo era um jogador sutil perto dele. Ele batia até na mãe dele em campo, mas era um bom jogador, um bom zagueiro canhoto. Pior que ele, só o Gattuso. Vai, Tito, fala. Mas assim, Marcos, Tito, eu quero que você fale sobre o Palmeiras ainda, que você vai comentar, e aí você já emenda falando do Internacional e Flamengo, que é o nosso próximo tópico, pode ser? Beleza. Falar aqui que a gente aqui do Talks, que pelo menos eu e Joãozinho, vamos começar uma campanha, enquanto o Palmeiras não tiver técnico, do Volta Pô Fechou, porque eu acho que é uma sacanagem o Pô Fechou tá fora do Palmeiras agora que ele viu que essa tabela da Libertadores tá mais fácil que a da Croácia na Copa do Mundo. Então, assim, o Palmeiras, o Pô Fechou deve tá triste, pensou, porra, classifiquei o time em primeiro ali, aí na hora do supra-sumo, do docinho, tô de fora. Volta Pô Fechou, o Talks está contigo. Tamo contigo. Eu retiro todas as críticas que eu fiz ao Luxemburgo. Na época do Luxemburgo, o Palmeiras jogava um futebol de primeira. Lucas Lima tava o fino da bola, tá certo? Amigo, vamos manter a seriedade, que isso aqui é um programa sério. Um baita trabalho no Palmeiras. A gente vê claramente que o João está na casa dele, não na casa do namorado dele hoje, senão ele não estaria proferindo tais palavras. Tito, sobre o Flamengo, Internacional e Flamengo. Queria que você comentasse primeiro sobre a defesa do Flamengo, que deu aquelas pipocadas gostosas, no melhor estilo você na pelada. Eu não faço isso. Eu guardaria como o Galhardo guardou, porra. Então, meu pai ficou tão indignado com a defesa do Flamengo que na hora do jogo, porra, esses caras estão tocando bola na defesa de novo. O tempo inteiro assim, né? Ficou revoltado com a atuação patética. Assim, foram 2 gols de falha individual e o triste é que a gente vê essa imprensa contra o Domi, contra o Flamengo, criticando o jeito de jogar. Hoje é dia 26 de outubro de 2020 e o Tito falou que a imprensa é contra o Flamengo. Guardem esse dia. Pode continuar, meu amigo. Eles vêm criticando falhas individuais, né? Porque foram 2 falhas individuais do Isla e do Gustavo Henrique que originaram os gols, que eles poderiam
ter se desfeito da Inclusive, bola. você acha que o Isla tá falhando muito na defesa? Eu acho que não. Eu acho que ele é o melhor lateral direito do Brasil, falhando na defesa Vou te digital, não. silenciar aqui um minutinho aqui. Mas é isso. Mas é aquilo, né? O time do Flamengo mostrou a força que tem no elenco, então, mesmo com vários desfalques, conseguiu arrancar esse empate. Vou falar aqui já que Pedro não é maior do que o Lewandowski, mas está chegando lá. Meu Deus do céu. Obrigado, Tito. É bom. Eu vou deixar você falar assim, uns 20 minutos sem falar agora, tá? Para poder se recuperar. João, o Pedro, aquele gol do Pedro lembrou o centroavante Marquinhos na pelada. Fala aí. Centroavante Marquinhos não existe. Marquinhos não é centroavante. Marquinhos não é centroavante. Marquinhos nunca foi centroavante. Marquinhos é um bom meia. Quiçá jogador. É um meia sem mobilidade alguma, mas é um bom meia. É um bom meia. Toca a bola bem, faz bons lançamentos, tem uma boa visão de jogo, tem noção defensiva. A mobilidade seja, é o Douglas. não tem. Oh, aquele giro que o menos, Pedro né, Joãozinho? Eu ia falar aquele que você giro que tava o Pedro falando que eu era o fez, o Ganso. Marcos demorava 3 horas para fazer. Eu ia dizer que você estava me classificando como Ganso antes de você falar que eu tinha noção defensiva, que aí é uma diferença entre mim e o Ganso. Não, você tem noção defensiva, você não consegue cumprir a noção defensiva por questões físicas, condicionamento físico. Mas é isso. Aqui na cabeça, você é bom no futebol. O problema é quando você tem que fazer o seu corpo executar os comandos. Entendi. Essa é a falha. Mas assim, Pedro jogou muita bola, tá mostrando pro Gabigol que se ele não ficar com o olho bem arregalado, ele vai ficar no banco gostoso. E pro Bruno Henrique também, porque o Bruno Henrique não tá jogando porra nenhuma. E aí, João? O prêmio de melhor Gabigol, jogador da partida sem merecer. O Gabigol e o Bruno Henrique são patrimônios do Flamengo, certo? Sim. O Pedro não é. Mas o Flamengo tá indo atrás, né? Já declarou que vai atrás de comprar os direitos. Uhum. Com relação... Eu queria falar um pouco do jogo. Acho que o erro do Isla foi um erro grave, mas o do Gustavo Henrique foi maior, porque o do Gustavo Henrique tinha tanto o Natan quanto o Felipe Luiz na esquerda livres. Mas o Gustavo Henrique, ele dormiu, certo? Mas ele não dormiu. Ele fez o que o Marcelo tá fazendo agora, ele hibernou. Ele dormiu, mas o Isla, ele teve um erro conceitual de escolha, ele tentou driblar na defesa. Sim. E isso é muito grave, inclusive quando você perguntou pro Tito se o Isla tá tendo muitas falhas na defesa, eu acho que tá. Eu acho que ele é um lateral muito ofensivo, que ainda tá... Não acho que ele, quanto jogador, tem esse problema, mas ele, no Flamengo, se ajustou muito bem ofensivamente, mas defensivamente está deixando muito a desejar. Tanto é que tem um lance com o chute do Patrick, que passa rente à trave. É uma bola que ele disputa na lateral direita, vai para o meio, e você vê que ele não volta, ele volta andando. Assim, o cara que teoricamente ele estava marcando está andando junto com ele. Mas o espaço que ele deixa, e o Flamengo é um time que joga ocupando os espaços do campo, o espaço que ele deixa está desocupado e é onde o Patrick ocupa. Aí é falha dele e do Arão, porque o Arão deveria estar reocupando aquele espaço. Mas é isso. Gostei das análises. Obrigado. Matheus, para a gente fechar o assunto desse jogo, Thiago Galhardo de novo fazendo gol, tá voando meio Galhardo, hein? E o Patrick, por sinal, também fazendo mais uma bela temporada. Pelo Internacional, ele que aparenta estar sempre com o meu shape, mas obviamente ele não está, né? Já porque ele parece meio gordinho, mas ele corre pra caramba. São os dois principais pilares do Internacional hoje. Eu acho que os dois junto com o Edenilson ainda. O Edenilson faz um trabalho maravilhoso no meio de campo do Internacional. Sim, incluindo o Edenilson também. Apesar disso, eu acho que o Internacional era um time que deveria procurar outras peças para tentar compor o time, melhorar um pouquinho. Inclusive para dar uma cornetada, talvez encontrar um goleiro. Porque, pelo amor de Deus, se eu sou goleiro, meu time tá ganhando de 2-1, um acréscimo de 9 minutos.
um infeliz cabeceia na área, um infeliz de 1,70 cabeceia na área, eu não vou ficar só olhando a bola entrar no gol, não. Eu vou pelo menos pular nela para tentar tirar, pelo amor Não, de mas Deus. ali não tem culpa, Aqui- não. Ali tu tá sendo Não, mas ali enjoado. ele tinha que tentar pular, velho, Mas- pelo Não, amor de Deus. mas pular Mas só pra há quem, jogar há falta. quem Muito discorde, goleiro. há quem discorde que você pularia nessa bola aí, viu, Matheus? Mas pular só Ah, pra cê- sair na foto não faz diferença também, não. Ó. Ali eu Não, concordo mas- com você. Eu concordo que o Inter precisa de um goleiro melhor do que o Lomba. Mas eu não acho que ele teve culpa nesse gol, não. Nos gols. Enfim, é só dando uma cornetada de leve. Mas é Tá bom. porque, de uma forma geral, pelo menos analisando o jogo da perspectiva do Internacional, o Inter foi um time que aproveitou muito bem as falhas defensivas do Flamengo. O Inter que é um time bem montado e tem jogadores que estão num ótimo momento. E por isso conseguiu abrir aquele 2-1. Poderiam ter sido mais se o Foi time tivesse castigado no fim. se o time conseguisse ter mais pontaria. E no segundo tempo o time deixou, não exatamente deixou no sentido de foi muito passivo, mas é porque acabou se defendendo mais, né? Tentou segurar o resultado até o final e no final das contas acabou castigado no final do jogo. Segue na liderança, mas poderia ter aberto 3 pontos na frente do Flamengo, que é algo tipo fundamental em qualquer situação, em qualquer momento do campeonato. E o Inter agora tem que trabalhar agora para fazer com que esses pontos não façam falta. E isso é algo bem complicado de se fazer no campeonato de pontos corridos. Especialmente com as tabelas cheias no meio de semana, né? Só Exato. fazer um breve comentário, mano. Rapidinho, João, rapidinho. Rapidinho. O Patrick, ele me lembra um maluco que já jogou, não sei se o Tito vai lembrar, ele já jogou na nossa pelada lá, quando a gente ainda jogava lá na Asbac. Um maluco enorme, velho. Pensa num cara grande, maior que o Cabanhas, velho. O filho da puta me deu 2 cones, assim, que a única coisa que eu tive que fazer foi deixar a perna, assim, ó, 3 metros, pra parar o filho da puta. O cara me deixou quase no chão, velho. Esse é o Patrick, tá ligado? Você olha e fala, o gordinho não vai correr. Quando você vê, ele tá 3 km na tua frente. Esse é o nível da nossa pelada, viu, rapaziada? Vamos lá, vamos seguir, mudar de assunto, que a gente perdeu muito tempo aqui falando do Brasileirão. Vamos falar da Copa do Brasil. Vou pedir pro meu assistente falar os confrontos das oitavas da Copa do Brasil. Lembrando que nessas oitavas de final, o São Paulo já passou pelo Fortaleza, quase deu aquela pipocada famosa, né? Mas conseguiu de forma homérica na disputa de pênaltis classificar. Manda, Matheus. Beleza. Como você falou, já tivemos São Paulo e Fortaleza. O São Paulo se classificou nos pênaltis depois de empate em 2-2. Abriu 2-0, deixou o empate, mas no final deu sorte nos pênaltis, literalmente. Aí os confrontos dessa semana, teremos Santos e Ceará, um confronto interessante. Teremos um confronto gaúcho entre Grêmio e Juventude. O Juventude, que é um time que vai bem na Série B. Mas o Juventude peida pro Grêmio e pro Inter sempre. Pro Inter, enfim. Teremos outro confronto interessante, porque nós temos Botafogo e Cuiabá. Cuiabá, que é uma das sensações da Série B, era líder até 2 rodadas atrás, e o Botafogo, que está pegando de rebaixamento. Para o Cuiabá, pode servir como um teste para uma eventual ascensão à Série A. Pode, mas o Cuiabá vem dos últimos resultados ruins também na Série B, né? Sim, por isso que perdeu a liderança, mas por enquanto tem uma pontuação bem segura. Sim. Tem uma gordura para queimar. Só com umas 5 rodadas eles saem de lá, e olha lá. Teremos a reedição da final da Copa do Brasil de 2013 e um confronto que aconteceu nas quartas do ano passado, Atlético Paranaense e Flamengo, né, o confronto dos rubro-negros. Eu estava no Maracanã nesse dia. Saudoso dia, eu estava no Zap falando pro jogo do Palmeiras. O dia, para os flamenguistas lembrarem, é o dia que o Diego bateu aquele pênalti cavadinho por cima do gol. Na verdade, bateu na mão do goleiro, né? Fez aquela normal o Diego chutar pro goleiro, normal. Vai, continua. Teremos Atlético Goianiense e Internacional, um confronto bem difícil para o Atlético, agora que eles estão sem um treinador. E um bom confronto para o Inter tentar avançar de fase. Também teremos o confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Eu acho que esse confronto pode ser perigoso para o Palmeiras, viu, velho? Não, total. Porque apesar do Red Bull não estar tão bem, queria que o João até comentasse rapidinho, daqui a pouco, sobre esse jogo, depois que você der os outros resultados. O Red Bull tem melhorado bastante. E o Palmeiras que não abre o olho, não. E o que mais? E por fim, só temos um confronto que é um time favorito de Minas e um time de São Paulo numa situação complicada, que é o confronto entre Corinthians e América Mineiro, primeiro jogo na Neoquímica Arena,
marca registrada, e o jogo de volta no Independência em Belo Horizonte. Esse também é um confronto perigoso. Muito obrigado, Matheus. Joãozinho, destaques para você. Eu queria que você, nosso especialista em Palmeiras também, comentasse sobre esse confronto Red Bull e Palmeiras e o que você pensa que pode ser destaque na Copa do Brasil. Tá. Vamos primeiro ao Palmeiras, né? Que é o que eu mais gosto de falar. Seguindo com a minha campanha, a volta pro fechou, eu acho que o Palmeiras tem um time muito forte para passar pelo Red Bull e acho que vai passar com a mão nas costas. Não, mentira, agora falando sério. Acho que se o Palmeiras não abrir bem o olho, porque talvez a torcida do Palmeiras já tenha se reiludido, tomou um choque de realidade com a sequência de derrotas e agora se reiludiu depois do 5-0 no time ridículo do Tigre. E o time frágil não é ruim. Não acho o time do Atlético Goianiense ruim. Acho que ele tá frágil, principalmente porque acabou de perder o técnico, isso é sempre problemático. Então, torcedor do Palmeiras, não se iluda com esses dois grandes resultados que o Palmeiras conquistou. O time do Red Bull Bragantino, a cada rodada que passa, se ajeita mais e vai dar muito foco à Copa do Brasil, porque é uma competição que tem chance de chegar longe e paga bem. Então, o Red Bull Bragantino vai atrás disso e vai dar dor de cabeça para o Palmeiras. Escolhe um outro confronto agora para você dar um destaque para a gente. Para eu dar um destaque, Atlético Goianiense e Inter, eu acho que vai ser bom para o Atlético, porque eu acho que o elenco do Inter é curto, muito curto, é o mais curto dos times que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Então a Copa do Brasil vai ficar em segundo plano, porque a torcida do Inter não sabe o que é conquistar um Campeonato Brasileiro há muito tempo. É o segundo time com a maior fila do Campeonato Brasileiro, só perde para o Atlético Mineiro. Então, o Inter não vai desistir do Campeonato Brasileiro e tem a Libertadores. Então, acho que o Inter não vai desistir desses dois campeonatos e vai entrar com o time Z na Copa do Brasil. Então, acho que é uma boa chance para o Atlético Goianiense. E Botafogo-Cuiabá, eu tô curioso. Botafogo-Cuiabá, eu tô tão curioso para ver quanto o América Mineiro e Corinthians, porque são dois times da Série A que estão mal esse ano e dois times da Série B que estão concorrendo para subir. E é como o Matheus falou, acho que vai ser um bom teste para esses times para ver como que eles vão lidar com times grandes na Série A. Em muitos campeonatos europeus a gente tem aquele playoff, né, do time que vem da Série B lá contra o antepenúltimo ali que está da Série A, para cair, para ver quem cai e para ver quem fica. Tito, o que você destaca na Copa do Brasil aí? O que você acha que vai ser interessante? De interessante, eu acho que todos os confrontos, eu acho que Santos e Ceará também tende a ser um bom confronto. Eu acho que o Domi vai entender um pouco com o Flamengo e Atlético Paranaense o que é a Copa do Brasil para esses times que não têm chances de ser campeão brasileiro e veem na Copa do Brasil uma grande premiação, né? Acho que, fora isso, tudo que foi falado aí faz muito sentido, vão ser confrontos interessantes, e aí eu vou também dar minha cornetinha aqui no jogo que passou já, de São Paulo e Fortaleza. Primeiro jogo em Fortaleza foi um assalto, né? O juiz pavoroso. Eu até pediria para o Marcos comentar um pouco da arbitragem, mas ele não comenta mais sobre a arbitragem esse ano. Na verdade, assim, eu disse que não comentaria, mas depois desse jogo eu tive que comentar. O senhor árbitro daquele jogo foi o Rodolfo Toschi Marques. É um árbitro que carrega o emblema da FIFA, mas ele é da FIFA só na ideia da confusão que a FIFA se mete. Porque todo jogo que esse cara trabalha é confusão, velho. É treta. Aí, tirando a arbitragem pavorosa que tirou a classificação do Fortaleza, o encaminhamento da classificação no jogo de ida, foi para o jogo de volta agora. O São Paulo quis perder o jogo, né? Só que chegou na cobrança de pênalti e acabou saindo vitorioso. E vai aqui minha dica, a dica do Tito pro Leque e pro Raí. Contrata o Rogério Ceni, demite, faz uma troca assim, leva o Diniz para Fortaleza, contrata o Ceni, porque com o Ceni vocês tem chance de ser campeão da Copa do Brasil. O Diniz não vai ser campeão da Copa do Brasil, não vai tirar o São Paulo dessa fila que ele está. Matheus, o que você destaca?
Bem, eu acho que desses confrontos da Copa do Brasil, um dos que eu mais dou destaque são os dois confrontos que envolvem times da Série B. São 3 confrontos, mas tem 2 deles que eu dou destaque, né? Que é justamente Botafogo e Cuiabá e Corinthians e América, igual o João chegou a comentar. Até porque Cuiabá e América são 2 times que estão bem postados na Série B. O Cuiabá agora começou a ter uma sequência, tanto que é a primeira sequência de 3 jogos sem ganhar deles, e o América está com uma sequência ótima na segunda divisão, já está a 8 jogos sem ganhar, sendo que os últimos 5 foram todos com vitória. Então esse é um confronto bem interessante, até considerando, e mais uma vez parafraseando o João, o fato de que Botafogo e Corinthians estão em situações ruins, não estão em bons momentos. Apesar de que o Botafogo é um time ajeitadinho, tem alguma tática ainda, e o Corinthians também está sem técnico, né? O Botafogo não contratou um técnico aí. Preferiu promover o auxiliar. E o Corinthians não tem exatamente não tem um elenco exatamente ruim, mas são jogadores que tem muitos jogadores que ultimamente não estão compensando nada, né? O Tito mencionou Santos e Ceará, que vai ser um confronto interessante, porque também acho. O Ceará do Guto vem fazendo uma grande temporada, inclusive até igualou o número de vitórias da temporada passada, e a gente está praticamente no meio. E tem a chance de ter uma lei do ex do lado do Santos, porque o Marinho se destacou no Ceará, inclusive naquela entrevista dele falando que merda. Essa Copa do Brasil ela vai ser muito atípica, né? Porque geralmente na Copa do Brasil, se é a competição mata-mata, você tem ainda mais a força da torcida, né? A participação. Porque nessa fase, em 8 jogos, você pode ganhar um título nacional. Sim. Enquanto no Brasileirão, você precisa de 38 jogos. Então, assim, até isso vai ser diferente esse ano. E esses jogos de ida que acontecem nessa semana vão mostrar muito o que a gente pode esperar, né? Por exemplo, no caso do Corinthians, por exemplo. Corinthians é América Mineiro. O Corinthians está mal, mas se ganha bem do América, é muito difícil para o América reverter no Independência, né? Então, esses jogos dessa semana são fundamentais, até por a gente não ter torcida e pela Copa do Brasil também não ter o gol qualificado, como tem no nosso próximo assunto, que é a Libertadores, né? A gente também teve o sorteio da Libertadores e da Sula essa semana. Matheus, eu queria que você destacasse os confrontos dos times brasileiros. Então, eu vou lembrá-los aqui, e aí a gente vai conversar sobre eles. Vamos começar pelo Flamengo, que deu um azar danado no sorteio, né? Ficou em primeiro no grupo e vai pegar o Racing. Queria que você comentasse sobre isso. O que você acha de Flamengo e Racing? O que você pode esperar? Eu acho que pode esperar um confronto algo semelhante com as expectativas que tivemos para o jogo de ontem entre Internacional e Flamengo. Eu acho que talvez seja junto com o outro confronto, que é entre Boca e Inter, um dos confrontos mais perigosos, até abertos, de certa forma, porque são 2 times com grande qualidade. Tanto que o Racing, mesmo se classificando em segundo lugar, até para usar meio de pontuação, o Racing também fez 15 pontos. Só não se classificou em primeiro por questão de saldo de gols. Então, o Racing, se não me engano, era o atual campeão argentino, não era? Uhum. Isso. E tem um elenco muito forte, tem um elenco muito bom. Então, isso também vai ser um grande teste até para o time do Domenech. Até para ver até onde se o Flamengo consegue superar o Racing, que é hoje um dos principais times da América do Sul. E na sequência vai ter outro time perigoso, tanto o Boca quanto o Inter. E vamos falar, eu não costumo falar que time que fica em segundo lugar pode dar azar, né? Porque o time vai ter que ganhar a própria sorte. Então, mas eu queria conversar com você, vou dar o braço a torcer e falar de outro time que deu azar, o Atlético Paranaense, ainda com você, Matheus, que vai ter a bendita ou a maldita tarefa de enfrentar o River Plate. O Atlético Paranaense que a única vez que passou das oitavas foi na campanha de 2005, quando foi vice da Libertadores. Perdeu para o São Paulo na final. E vale lembrar que o Atlético Paranaense ele entrou com reserva no último jogo, perdeu e aí perdeu o primeiro lugar do grupo. Exatamente. E o Jorge Wilstermann pegou o Libertad do Paraguai, outro time que fez muita força para querer ser eliminado. O Atlético Paranaense podia ter uma vida bem mais fácil na Libertadores, mas enfim, né? Escolhas, né? Famosos choices. Mas agora, e o Atlético Paranaense nesse confronto vai ser bem complicado, vai ser bem para ver o que o Atlético vai conseguir aprontar para tentar segurar o River Plate, né? Você tem o Paulo Autuori, que ele está cumprindo uma função de diretor técnico, e ele também pode dirigir o time à beira do campo se ele quiser.
Então, de repente, pode ser ele quem vai comandar o Atlético à beira do campo nesses jogos. E talvez seja algo interessante ver o que o Furacão vai fazer. Do contrário, a expectativa é que o River Plate passe o rolo compressor em cima. E isso porque os caras nem estão jogando campeonato argentino. Os bichos todos os argentinos só tem Libertadores pela frente. Nós temos ainda 4 times brasileiros que nós vamos comentar, 2 para o João e 2 para o Marcelo. E 2 para o Tito, desculpa. O Marcelo, só se ele comentar no ronco dele. Nós temos ainda Santos, Grêmio, Palmeiras e Internacional. Então eu vou pedir para o João comentar sobre os gaúchos. O Grêmio vai pegar o famigerado Guarani do Paraguai, prefiro não lembrar desse time. E o Inter, que é outro time que passou em segundo, não pode reclamar de sorte. Vale lembrar que o Inter perdeu do Grêmio a vaga, certo? Vai pegar o Internacional. Então o que você acha da vida de... Vai pegar o Boca Juniors, desculpa. O que você acha da vida de Grêmio e Inter aí nessa fase de oitavas de final? Acho que a vida do Grêmio tá uma semi-mamata. Não é a mamata da vida do Palmeiras, que o Tito vai acabar falando, mas tá uma semi-mamata. Porque o Guarani do Paraguai, apesar de ter eliminado o Corinthians, não é esse time todo. A gente viu no próprio grupo do Palmeiras, né? O grupo do Palmeiras só ia ser um pouco mais difícil se o Corinthians tivesse. E o Corinthians não foi, então ficou o grupo mais fácil da Libertadores. O time do Guarani do Paraguai é um time fraco, não vai oferecer grande resistência. O Grêmio vai ter que fazer uma força, e o Grêmio tem feito força para não jogar bem. Nos últimos jogos tem até voltado a jogar melhor, mas nem a sombra do que já foi. Então, acho que o Grêmio vai chegar com uma certa facilidade nas quartas. Na semi, já, independente do resultado que tiver, Santos e LDU, vai ser mais difícil. Tanto Santos quanto LDU vão ser adversários muito difíceis para o Grêmio. Então, e o Inter? O Grêmio tem que ficar de olho aberto. O Inter, tirando o Atlético Paranaense, foi o brasileiro que se fudeu, né? Porque o Inter pega logo de cara o Boca Juniors, que é pega a pior fase que o Boca eu parto do princípio que o Flamengo se lascou mais porque o Flamengo passou em primeiro. Não, exatamente. O brasileiro se fudeu foi o Flamengo, porra. Eu acho que para um sorteio que um dos primeiros colocados era o Jorge Wilstermann, foi azar. O Flamengo, ele chega em todos os confrontos como favorito porque ele é o melhor time. Entendeu? Então, por menos isso, contra o River. Contra o River e contra o Boca, eu acho que não para. Acho que contra o Boca ainda, porque o time do Boca ele vem ganhando mais no peso da camisa, que é enorme. Acho que nenhum outro time na América do Sul tem o mesmo peso da camisa do Boca. Eu vou ser bem sincero isso, com todo respeito ao Flamengo. O Flamengo não é tão grande na América do Sul quanto o Boca é. Esse é um fato. O Boca tem 5 Libertadores e o Boca toda Libertadores que chega pode estar capengando. 6, isso, desculpa. 6 Libertadores. 5 É só o Riquelme deve ter. 5 é o River, né? Isso. O Boca tem 6. O Boca pode estar capengando. Ele chega na Libertadores, cara, todos os times tremem diante do Boca. Esse ano é um pouco diferente, porque um grande fator é a torcida e o Boca não vai ter a bomboneira cheia. Então, Caixa o Inter vai ter uma vida um pouco mais fácil. Mas o Inter com certeza pegou uma chave de fuder, porque vai pegar o Boca, que é um adversário duríssimo. Acho que pior do que o Boca, só o Flamengo e o River pro Internacional. E o Grêmio, né? Porque o Inter é um grande freguês do Inter. E nas quartas de final, mesmo que dê uma puta de uma zebra o Racing passe, eu acho que o Racing ainda vai ser um adversário muito forte pro Internacional, mesmo que o Kudê seja o antigo técnico do time do Racing. Você já tá confundindo os confrontos tudo, hein? Mas vamos lá, nosso apresentador caiu aí, vamos seguir o programa. Fala rapidinho do Palmeiras. Contra quem que o Palmeiras vai jogar mesmo, Matheus? Delfim, rapaz. Delfim. A malvárzea desse... Palmeiras e Delfim é aquilo, né? Luxemburgo deve estar chorando sangue de não ser o técnico desse jogo. Meu irmão, eu seria o técnico desse jogo e o time ainda passava.
Chegando nas quartas de final, vai ter outra grande chance que vai jogar provavelmente contra o Jorge Wilstermann e só vai ter um adversário de peso a partir da semifinal. Então, o Palmeiras tem um caminho bem tranquilo assim pela frente, dá tempo do técnico chegar e arrumar o time até essas quartas de final e possível semifinal. Qual que é outro jogo que falta Santos falar? e LDU. Santos e LDU. E o Santos deu azar também, hein? Azar sim, né? Porque a LDU é um time que tem sido acostumado a jogar Libertadores, né? Joga com altitude, mas pelo que a gente viu esse ano com o grupo do São Paulo, o Santos não precisa ter medo. Eu acho que o Santos tem todas as condições de passar não com tranquilidade, né? Porque o time do Santos também não tem essa caixa toda, mas tem um Marinho em grande fase e tem outros bons jogadores dando conta do recado. Pessoal, falamos aqui dos confrontos brasileiros da Libertadores, né? Vamos para a Sul-Americana agora, né? A Sul-Americana, que nós temos 3 brasileiros ainda. O São Paulo e eu serei encarregado de comentar sobre eles, né? O São Paulo vai ficar com o Lanús, enfrentar o Lanús. O Vasco pega o Caracas. E o Bahia, o Melgar, é isso, Matheus? O Melgar, que é o time peruano, o Caracas, obviamente, é o time venezuelano. Se você não sabe isso, está a geografia, tá? Pessoal, vamos pensar aqui. Os 3 brasileiros, querendo ou não, são times mais fortes. Mesmo o Bahia, tendo o Melgar, que é um time peruano bastante fraco. O São Paulo, é bom falar que ele está fazendo um tour de eliminação de times pequenos da Argentina, né? Há uns anos atrás perdeu por Defensa e Justiça em casa. Ano passado perdeu do Talheres na pré-Libertadores. E esse ano aí pega o Lanús, que o Lanús, vale lembrar que há 3 anos atrás estava na final da Libertadores. Teve o Colón no Teve outro o Colón também, O Lanús, que há 3 anos estava na final da Libertadores. Então, assim, pro nível da Sul-Americana, o São Paulo deu azar no sorteio em pegar o Lanús. E é bom abrir o olho, não é mesmo? Por isso que estamos aí na campanha, vem logo o Ceni, né? O Vasco vai pegar o Caracas. E o que eu falo é o seguinte, o Caracas pode ser um time venezuelano fraco, mas querendo ou não é um time tradicional e acostumado com essas competições internacionais, né? Você tá parecendo o Nicola elogiando o time venezuelano aí, Marcos, pelo amor de Deus. Véio. E o Vasco é um time bosta. Porque eu não tenho preconceito futebolístico. O Taka fez uma thread lá no Twitter falando que o Brasil nunca foi eliminado pela Venezuela. Dentre os times venezuelanos, o que eu falei foi o seguinte, o Caracas está entre os mais tradicionais. É diferente, por exemplo, se a gente pegar o Melgar, que vai enfrentar o Bahia, o Melgar ele não está entre os times mais tradicionais do Peru. Ali você vai ter o Universitário, até o Cienciano, clubes que são muito mais tradicionais do que o Melgar. Isso que eu quis dizer, entendeu? É óbvio que, sendo um time venezuelano, o Vasco tem que chegar lá e passar, irmão. Mesmo o Vasco estando mal. Mas eu preferia pegar o Melgar ao pegar o Caracas, por exemplo. E o Bahia, que apresenta uma certa melhora com o professor Mano, né? Mas talvez a Sul-Americana não deva ser o objetivo principal do Bahia, digamos assim, né? O objetivo é ficar na Série A. O Bahia que faz uma campanha bem aquém daquilo que a gente esperava que ele fizesse no início do campeonato, né? Mesmo o time contratando o Cleison no início do ano. O time contrata o Cleison, a chance de acontecer isso mesmo é muito grande. Certo? Cleison, Marlos Moreno e caras desse tipo. Senhores, algum comentário sobre a Sul-Americana? Ainda ou não? Só falar que o São Paulo dá um puta de um azar, né? O cara pega o grupo mais difícil na Libertadores e aí chega na Sul-Americana, pega um dos, ou provavelmente o adversário mais difícil que podia pegar. É tipo a Argentina no sorteio da Copa do Mundo, sempre se fudeu. Não dá para falar que o São Paulo deu azar, porque ele foi o único que conseguiu tomar gol do Binacional. E perdeu um jogo ainda, né? Mas ele foi o único também que jogou a mais de 4 mil metros de altitude lá. Como é o nome da cidade, Matheus? Putz, eu nem lembro. A cidade que a gente não lembra nem o nome. É uma das cidades mais altas do planeta, em termos de cidade. É uma das poucas cidades que ainda tem jogo a mais de 4 mil, né? Isso.
Pessoal, E nós todos os estamos, jogos peruanos estão acontecendo em Lima. estamos aqui com 50 minutinhos do nosso programa, já está acabando, né? Mas ainda temos tempo para a nossa famosa pauta surpresa. Pessoal, a pauta surpresa de hoje é sobre o Edson. Se você está se perguntando quem é o Edson, nosso famoso Pelé, né? O Edson que fez 90 anos na sexta-feira, certo? 80, 80. rapaz. 80, Tu deu 10 anos a mais que o Caralho, Pelé, velho. Desculpa, 80 anos, é isso mesmo. É porque eu tô Jogou velho, né, velho? 50, não foi 40, ô caralho. É porque eu somei a idade do Pelé com a do Edson, por isso que eu enrolei. É... Porque tu sabe que são duas pessoas diferentes, né? O Pelé, ele se fala na terceira pessoa, então é uma coisa maravilhosa. Então, pessoal, o Pelé fez 80 anos, o Edson fez 80 anos, e com isso surgiram infames discussões sobre os melhores jogadores pós-Pelé. Então eu vou deixar vocês três, desculpa, rapidinho falarem os 5 melhores jogadores brasileiros que não são o Pelé. Então, tirando o Pelé, top 5 jogadores brasileiros na história. Tenham um critério bem definido para vocês fazerem esta merda aí, viu, velho? Então eu vou começar com o Tito, vai. Fale as merda que tu quiser. Eu só quero comentar aqui que o Marcos trouxe essa discussão porque ele acha que Copa do Mundo torna todo mundo melhor do que quem não tem Copa do Mundo. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o maior de todos, nosso galinho de Quintino, Zico, que não tem Copa do Mundo, mas é indiscutível o segundo melhor jogador que já passou pelo futebol brasileiro. Ronaldo, que eu vi jogar, um puta atacante. Romário, que não tem o que falar, Romário jogou muita bola. Aí a coisa começa a ficar mais difícil. Quem foi o que gerou a discussão lá, Marcos? O Zico. Né? Você falou mal do Zico, né? Eu não falei mal do Zico, eu falei que o Zico não merecia. Mas e eu vou explicar por quê. Eu vou botar nessa lista também, para agradar o Marcos, eu vou botar o Rivaldo. Obrigado. Eu queria lembrar que você deixou o Garrincha de fora, você é um fanfarrão. Não, é porque depois do Pelé ainda tinha mais um. Não, ainda tinha mais um. É porque depois, você falou depois de Pelé, eu penso eles como não tinha mais um, não. Você falou 5 já. Já falou não, 5. pô, eu falei Zico, Ronaldo, Rivaldo, Romário. Só? É. É porque eu contei com o próprio Pelé. E o outro, o Garrincha. Pode ser. Beleza. Matheus. O Marcos tá errando as contas. Puta que pariu. Hoje tá difícil. Eu tô dando aula desde 8 da manhã, são 11h30, velho. Tá achando que... Não, mas eu achando que falando que Deus o tenha pro Luxemburgo foi demais. Mas eu não matei o Pelé. Será que vem o Otero aí nessa lista, hein? Não, dessa vez eu até anotei na minha mão, no melhor estilo presidente da República durante o debate, para tentar lembrar. O seu top 5, e não cometer esse erro de novo. Enfim, o meu primeiro lugar vai para o Ronaldo. Eu acho que isso devia ser indiscutível de que se o Pelé não existisse, o melhor jogador brasileiro é o Ronaldo. Eu não sei porque as pessoas inventam outras coisas. Parece que para algumas pessoas o Intercontinental de 81 é mais importante do que uma Copa do Mundo. Em segundo lugar, você mencionou, eu coloco o Garrincha, que foi outro grande jogador que o Brasil teve. Em terceiro lugar, tem o Romário, que é outro jogador que alegadamente diz que tem mais de 1.000 gols, e eu acho que é uma marca bem próxima disso, mesmo que ele tivesse mentido, não tivesse contado o jogo amistoso, beneficente, coisa e tal. Mas ainda assim é um grande jogador, um grande jogador de todo jeito, tanto que lá quase uns 40 anos ele era artilheiro no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Ainda estava jogando horrores. No meu quarto lugar eu separei o Sócrates, que era um grande jogador também, até por conta da questão dele fora do campo. E no meu quinto lugar eu deixei uma dúvida, mas só para não causar tanta polêmica contra pelo menos metade dessa bancada, eu deixo o Zico. Eu acho que também que assim como o Sócrates e outros craques lá pelos anos 80 acabou sendo injustiçado por não ter uma Copa do Mundo no currículo. Injustiçado. Eles não estavam lá e não ganharam, não, né?
Mas é por conta da Os qualidade que caras eu foram falo. perder, Eu não irmão. falo- Injustiçado porra nenhuma. Maradona foi lá e pirocou todo Vai mundo. Véi, tomar no os cu, caras mano. não. Os caras não podem tentar dar mérito para o jogador que ele vai dar felicidade. É lógico, eu sou um apresentador. A minha função é botar o dedo na ferida. Então, se fosse o Dunga, é mais merecedor. Puta que pariu, Uai, velho. quem sabe? Você é um Joãozinho, retranqueiro, por isso que você tem ódio da seleção de 82. eu não tenho ódio da seleção de 82. Retranqueiros como você merecem a seleção de 90 O e de Marcos não gosta. 98. O Marcos já Seu não gosta quando retranqueiro vagabundo. o Marcos já não gosta quando o placar tem 4 gols somados entre os dois times. Exatamente. Então imagina. Retranqueiro vagabundo merece a seleção de 90. É isso. Você merece a seleção de 2014. Vai se fuder. Você vai se fuder. Vai, João, seu top 5, rapidinho. Meu top 5. Primeiro, Garrincha. Acho que é um jogador que, fora de campo, tem vários problemas, que é importante a gente frisar isso, né? Até porque o Tox passado deixa isso bem claro. Ele teve os problemas que você teria se fosse profissional? Claro que não. Tito, para de tumultuar o programa, que nós estamos sem tempo. Pelo amor Vai, de João. Deus. Garrincha, número 2, Zico. Apesar de não ter conquistado a Copa do Mundo, o Zico jogava muita bola e eu acho que se ele tivesse conquistado a Copa do Mundo, ele teria chegado no outro patamar. Sem Acho dúvida. que provavelmente a gente discutiria o Zico no nível Do Maradona. O que não acontece. Então, para mim, ele merece um segundo lugar honroso. Terceiro lugar, Ronaldo, porque eu vi o Ronaldo jogar mais do que o Romário, e o pouco que eu vi o Ronaldo jogar mesmo gordo foi uma barbaridade. Quarto lugar, o Romário, jogava um absurdo também. Quinto lugar, o Rivelino pela Copa de 70. Ótimas escolhas. Vamos lá. Pessoal, minha vez. Meu critério é fácil e simples. Só conta se ganhou a Copa do Mundo, irmão. Se não tiver ganho a Copa do Mundo, tu tá um nível abaixo, tá em outro patamar mais abaixo. Edilson, Luizão, Vampeta. Sim, mas esses caras estão muito abaixo, não é porque ganhou a Copa do Mundo. Edilson tá na frente do Zico mesmo. Não falei isso. Não o falei cabelo de boneco esses dias falou que ninguém lembrava desse filho da puta. Esse filho da puta não teve pra Copa do Mundo. E você quer colocar ele na frente de Zico e Sócrates. Eu não falei disso. Eu falei que para entrar no meu top 5 tem que ter ganho a Copa do Mundo. Ponto. Certo? Então vamos lá, minhas escolhas. Lembrando gerações mais antigas, primeiro lugar, você o Garrincha, a escolha óbvia. O Garrincha, melhor jogador depois do Pelé, por tudo que ele fez pro futebol. Inclusive Garrincha e Pelé jamais perderam um jogo jogando juntos, é bom que se diga isso. Segundo lugar para mim vai o Ronaldo, certo? O Ronaldo, por história de superação, foi artilheiro, foi por alguns anos o maior artilheiro da história das Copas. Chegou na Copa do Mundo e comeu o cu de todo mundo lá, na Copa de 2002, todo estourado, todo contundido. É bom lembrar que o Ronaldo chegou, estourou o joelho, chegou à Copa do Mundo e ganhou. Enquanto os outros estouraram o joelho, chegaram na Copa do Mundo e perderam o pênalti. Vamos lá. Terceiro lugar para mim é o Romário. O Romário que tirou... Gente, eu não tenho nada contra o Zico, tá? É só a provocação gratuita do programa. Eu acho o Zico um puta jogador. Ele só entra no Mundial, não entra no meu ranking. Terceiro lugar, o Romário. O Romário tirou o Brasil de uma fila de 24 anos sem Copa do Mundo, né? Foi o primeiro a ganhar a Copa do Mundo depois do Pelé. Então não precisa falar nada além disso. Quarto jogador é o Didi. Vou lembrar do Didi aqui, lá dos anos 50, 60 também, que era o cara ali da conquista da Copa do Mundo, do início do Brasil, né? Foi ele que, querendo ou não, ajudou a botar o Brasil no mapa do futebol. E em quinto lugar aqui, eu não poderia deixar de falar de um cara que eu vi jogar muito, que é o Rivaldo. E eu escolho o Rivaldo porque o Rivaldo jogou demais pela seleção, era um cara totalmente sem marketing, sem nada, e jogou muito nas duas Copas do Mundo que jogou, tanto de 98 quanto de 2002, fazendo vários gols, e na Copa de 2002 fez 5 gols, foi super decisivo para o nosso título. Vale lembrar que nas últimas Copas, em muitas delas, o artilheiro da Copa teve 5 gols. Esse foi o tamanho do Rivaldo naquela Copa, só não foi o artilheiro maior, porque o Ronaldo, como eu falei, né, matou todo mundo naquela Copa do Mundo. Então esse é o meu top 5, ó. Garrincha, Ronaldo, Romário, Didi e Rivaldo, certo? Menções honrosas a caras como Zico e Neymar, que
entrarão ou entrariam nessa lista do meu argumento se tivesse ganho a Copa do Mundo, certo? E Sócrates, enfim, toda a geração de 82. Quê? Neymar é boquetagem. Mas se ele ganhar a Copa, ele entra, né? Não tem como fazer o quê? Por esse seu critério absurdo que coloca o Capetinha na frente do Zico. Eu acabei de falar que essa menção honrosa aos outros. Eu não coloco na frente. Eu entendo de nível de jogador. Só que quando você chega no nível de jogadores altíssimos, o diferencial é a Copa do Mundo. Eu entendo. Certo? Pessoal, o diferencial é carregar um time para 4 títulos brasileiros em 6 anos. Não carregou não, porque o Flamengo tinha um puta do time. Era a melhor geração da história do Flamengo. Tipo isso, né? Enfim. Carregada. Pessoal, vamos encerrar aqui hoje, né? Fechado, tá com o tempo estourado. Queria mandar um beijo para vocês, falar para vocês mais uma vez compartilharem, darem like, comentarem com os amigos, rirem da nossa cara, certo? Do nosso shape. Mandar um beijo pro meu amigo Matheus Takahashi. Obrigado, querido. Valeu, Marcos. Valeu, Tito. Valeu, João. Obrigado a você que conseguiu aguentar esse programa até o final, passando por tudo que a gente falou.